16 de outubro de 1964. A China comunista preparava-se para fazer explodir a sua primeira bomba atómica. A China alterava o equilíbrio do terror. Tornava-se no quinto país a possuir a arma nuclear depois dos Estados Unidos, da União Soviética, do Reino Unido e da França. O senhor da China, Mao Tse-tung, contrariava os esforços dos russos e dos americanos para uma limitação das armas nucleares. Mao iria pressionar ainda mais o conflito do Vietnã. Recordava a sua intervenção na Coreia em 1950, ameaçando: se os Estados Unidos atacarem o Vietnã do Norte, devem lembrar-se de que os chineses têm pernas e de que as pernas foram feitas para caminhar. Alguns meses antes, em janeiro de 1963, John Kennedy era o presidente americano. Muitas vezes filmado em família para enternecer o público, estava cada vez mais preocupado com a situação no Vietnã. Depois de uma longa guerra contra os franceses, a Indochina cindira-se em dois países. O norte comunista era dominado pela China. O sul fazia parte do mundo ocidental. O seu exército, treinado por 15 mil conselheiros militares americanos, lutava contra os guerrilheiros comunistas Vietcongs, cada vez mais ameaçadores. Finalmente impuseram uma derrota aos sul-vietnamitas e aos americanos na Batalha de Am Bac, a menos de 100 km da capital Saigon. Na primavera de 1963, os monges budistas manifestavam-se violentamente em Saigon. Acusavam o poder sul-vietnamita, apoiado pelos americanos, de favorecer os católicos. E os sul-vietnamitas acusavam os budistas de serem manipulados pelos comunistas. Um fotógrafo de Nova York, Malcolm Brown, relembra: na alvorada do dia 11 de junho de 1963, recebi, como os meus colegas, uma chamada de um templo budista. A voz dizia que haveria em breve um acontecimento numa grande avenida do centro de Saigon. A maioria dos jornalistas pensou que era uma partida. Eu fui até lá. Já havia bastante gente. Um carro parou e um monge budista saiu, assumindo a posição do lótus. Rapidamente, acorreu um jovem monge com um garrafão de plástico e regou-o com gasolina. Ele nem gritou, nada. Morreu queimado vivo. O odor a carne queimada era insuportável. Brown tirou aquela foto que lhe valeu o prémio Pulitzer. Kennedy escreveu: nenhuma outra imagem na história provocou uma tal emoção no mundo inteiro. O presidente do Vietnã do Sul, Ngo Dinh Diem, foi acusado pelo embaixador americano, Cabot Lodge, de não controlar a situação. Para Kennedy, havia semelhanças com a Guerra Civil Chinesa de 49. A ajuda americana não tinha conseguido deter Mao. We don't want to have a repetition of China, because that was the most damaging event, certainly, that's occurred to us, and perhaps in this century, when that passed into the control of the communists. Kennedy deu luz verde aos generais sul-vietnamitas para se verem livres de Diem, considerado fraco.
Em 2 de novembro de 1963, o exército sul-vietnamita tomou de assalto o Palácio Presidencial e estabeleceu um regime militar musculado em Saigão. O presidente do Vietnã do Sul, Diem, e o seu irmão foram sumariamente executados. Alguns dias mais tarde, a 10 de novembro de 1963, Jack e John Kennedy descansavam em família antes da viagem eleitoral a Dallas, no Texas. Jackie tentava ultrapassar uma depressão na sequência da perda do seu terceiro filho morto à nascença. Mas John e Caroline davam muito apoio. Jackie ensinava a saudação militar ao seu filho. Não tinha vontade nenhuma de ir a Dallas, uma cidade conhecida por ser hostil ao marido. Mas ele brincava com isso. É fácil ser assassinado. Basta um edifício alto e uma arma com mira telescópica. A 22 de novembro de 1963, o casal presidencial chegou a Dallas pelas 11h30 da manhã. O interminável cortejo levou 1 hora a chegar ao centro da cidade. Meio-dia e meia hora. Tiros. Mortais. Jackie, com o fato Chanel cor-de-rosa manchado de sangue, tentou fugir. A proximidade com o assassinato de Diem fazia pensar numa vingança dos sul-vietnamitas. Mas muitos lembram que o vice-presidente Lyndon Johnson teria tudo para ganhar. Substituiria Kennedy, tornando-se no 36º presidente dos Estados Unidos, como manda a Constituição americana. Prestou juramento no avião que transportava o cadáver para Washington, com Jackie Kennedy ainda em choque. Nas cerimónias fúnebres do marido, inclinou-se para o filho John, de 3 anos, e disse-lhe: "Agora podes saudar o papá e dizer-lhe adeus." Na arma que matou o presidente, a polícia encontrou as impressões digitais de um tal Lee Harvey Oswald, que a tinha comprado pelo correio pagando $21. Oswald era um marginal de 24 anos que regressara da União Soviética. Foi rapidamente detido e logo a seguir assassinado em direto na televisão por um outro marginal, Jack Ruby. A comissão de inquérito concluiria que Oswald era o assassino do presidente e que se tratava de um ato isolado. Etienne Jacob, jornalista do Figaro, escreveu: "No meio das teorias de conspiração à volta do assassinato, a ideia de uma conjura organizada pela Rússia figura num bom lugar." Contudo, em Moscovo, o dirigente soviético Nikita Khrushchev assinava o livro de condolências na embaixada americana. Estava sinceramente perturbado e preocupado com as consequências do desaparecimento de Kennedy. Lyndon Johnson, que as tristes circunstâncias tinham posto na presidência, tinha 55 anos. Tinha sido escolhido pelos irmãos Kennedy para vice-presidente por ter sido eleito pelo Partido Democrata no Sul, com ideias antirracistas. Longe da sofisticação do clã Kennedy, parecia um homem simples e bom. Deixava-se filmar em família no seu rancho do Texas, mas tinha uma vida sentimental tão agitada como a do seu antecessor. Estava determinado a continuar a obra de Kennedy a favor da igualdade dos direitos civis.
estava menos implicado na luta contra o comunismo, que conhecia mal. O que ele desejava, tal como os eleitores, era que os jovens americanos que estavam no Vietnã regressassem a casa. Era impossível capturar os insurgentes comunistas Vietcongs na selva. Kennedy tinha aprovado a pior das soluções: suprimir a selva. 10 anos antes, já os franceses tinham pensado nisso, mas foi Kennedy que permitiu a utilização de um potente esfoliante, o agente laranja, o herbicida fabricado pela Monsanto. Os seus efeitos foram devastadores, sobretudo no celeiro de arroz do sul, o delta do rio Mekong. Era a Operação Ranch Hand, que quer dizer trabalhador agrícola, e que já durava há um ano. Mas Ho Chi Minh não estava impressionado. Continuava à frente do Vietnã do Norte, sempre muito ativo, diante das câmaras do mundo inteiro. Est-ce que vous avez peur que les Américains portent la guerre au Nord-Vietnam? Nous n'avons jamais peur. N'est-ce pas? Comme les Français aussi, on dit que peur n'existe pas. Johnson não tinha a mesma determinação. Chamou o seu conselheiro McGeorge Bundy e disse-lhe: I don't see what we can ever hope to get out of there with once we're committed. I don't think it's worth fighting for, and I don't think we can get out. I just thought about ordering those kids in there, and what in the hell am I ordering him out there for? One thing that What the hell has is occurred to Vietnam me. worth to me? What is it worth to this country? Johnson e o seu ministro da Defesa, McNamara, decidiram enviar ao Vietnã o chefe das forças terrestres americanas, o general William Westmoreland, brilhante oficial paraquedista de 50 anos, herói da Segunda Guerra Mundial e da Coreia. A sua missão consistia em salvar o Vietnã do Sul. À chegada em junho de 64, encontrou uma situação muito difícil. Os americanos estavam convencidos de que já não eram os guerrilheiros do Sul, os Vietcongs, que estavam a enfrentar, mas sim o exército regular do Vietnã do Norte, que se infiltrara no sul do país. Para poderem repostar legalmente, precisavam de um pretexto. Seria o incidente do Golfo de Tonkin. A 2 de agosto de 64, 2 navios de guerra da Marinha Americana aproximaram-se demasiado do Vietnã do Norte e foram logo atacados pelos norte-vietnamitas. Era o pretexto para dar ordens aos porta-aviões americanos para fazerem uma demonstração de força. E para pedir autorização ao Congresso dos Estados Unidos, a 7 de agosto de 1964, para entrar oficialmente em guerra contra o Vietnã do Norte. A China mobilizou-se imediatamente para denunciar o Tio Sam, símbolo da América, e os seus mortíferos aviões. Em Moscovo, a 14 de outubro de 64, os dirigentes soviéticos, com Brezhnev à cabeça, destituíram Khrushchev, na esperança de uma nova aproximação à China. Enviaram Khrushchev para uma dacha, nos campos, longe de Moscovo. O jornal do Partido Comunista Chinês, o Hongqi, escreveu: Khrushchev caiu. Esse conspirador que havia usurpado a direção do Estado Soviético, esse número 1 do revisionismo, acabou por ser afastado. Khrushchev não foi fuzilado como os outros. Afundou-se numa profunda depressão. Morreria 8 anos mais tarde, com 77, sem que os mídia russos fossem autorizados a publicar a notícia. Mas o New York Times publicou. Ele tinha aberto as janelas e deixado entrar o ar fresco.
As mudanças que trouxe são irreversíveis. O afastamento de Khrushchev permitiu igualmente uma aproximação entre a União Soviética e o Vietnã. Kosygin, o novo primeiro-ministro soviético, podia deslocar-se a Hanoi e organizar a ajuda em larga escala ao Vietnã do Norte. Uma parte desses materiais transitava pela China, que recolhia de passagem o que lhe interessava e copiava a tecnologia. Mao prosseguia os seus frios cálculos. Queria prejudicar a Rússia. As grandes quantidades de armamento destinadas ao Vietnã do Norte iam enfraquecer a economia soviética. Por seu lado, Johnson esquecia a coexistência pacífica, lançando em março de 65 uma grande ofensiva aérea sobre o Vietnã do Norte. Era a Operação Rolling Thunder, destinada a causar impacto sobre a opinião pública, mas sem correr riscos de perda de vidas americanas. A Força Aérea Americana não estava, contudo, autorizada a atacar a menos de 200 km de Hanoi, a capital do Norte, para não provocar a China. Depois de destruírem as rotas de reabastecimento para o sul, as pontes, as casernas e os depósitos de munições, os americanos já não tinham alvos. O célebre senador John McCain, futuro candidato à presidência dos Estados Unidos, era então um piloto naval. Depois de receber ordens para bombardear um objetivo pela 27ª vez, escreveu: a lista de alvos era tão limitada que tínhamos de bombardear a mesma zona vezes sem conta. Os pilotos pensavam que os nossos alvos não tinham qualquer valor. Caminhões, comboios, barcaças. Tudo aquilo que devia quebrar a determinação do inimigo acabava por ter o efeito inverso, dando confiança ao Vietnã do Norte. Entraram então em cena os gigantescos bombardeiros Boeing B-52 das bases do Pacífico e depois da Tailândia. Cada um largava 30 toneladas de bombas sobre os campos. Uma camponesa, Ngoto Khan, relembra: soam barulhos enormes. As vagas de bombas americanas fazem tremer a terra. Os habitantes da aldeia fogem em todas as direções sob a chuva de projéteis. Os cadáveres amontoam-se. Como represália, no dia 30 de março de 65, rebentava uma viatura armadilhada em Saigão diante da embaixada americana, provocando 20 mortos e 200 feridos. O presidente Johnson já não podia recuar. A 28 de julho de 1965, dirigiu-se solenemente aos americanos pela televisão. My fellow Americans, I do not find it easy to send the flower of our youth, our finest young men, into battle. But we must not let this mask the central fact that this is really war. It is guided by North Vietnam and it is spurred by Communist China. As forças terrestres americanas no Vietnã passaram de 23 mil para 184 mil homens. Os sentimentos eram mistos. Um soldado, John DeFuccio, afirmou: alistei-me como voluntário para o Vietnã porque tenho a convicção de que se trata de um acontecimento maior da história. Quero poder dizer, estive lá. Mas em breve a maioria dos jovens americanos dos 18 aos 26 anos que prestavam o serviço militar era enviada para o Vietnã. Randall Kunkelman, de 22 anos, disse: daria tudo para não partir para o Vietnã. Morro de medo ao pensar que vou para lá. Não quero morrer ali. Não quero matar ninguém.
Billy Brown, do Texas, chegou ao Vietnã do Sul. O exército ensinou-lhe, antes de mais, a lavar os dentes, sem nunca lhe explicar bem por que motivo ia combater. E depois atirou-o para patrulhas tenebrosas. Na maior parte das vezes não encontravam ninguém, mas pegavam no seu Zippo, o isqueiro do inferno. Por vezes, após um breve combate, conseguiam capturar alguns guerrilheiros, vestidos com túnicas pretas que os tornavam difíceis de distinguir dos camponeses. Chamavam-lhes Charlies, porque no código da rádio, Viet Cong designava-se por Victor Charlie. Com a primeira vaga de reforços, o Estado-Maior americano já podia montar operações de grande envergadura. A Search and Destroy, procura e destrói. Essas operações mobilizavam centenas de helicópteros que se tinham tornado nos modernos cavalos da 1ª Divisão de Cavalaria. O exército americano lançou uma dezena de operações de envergadura em 65, uma vintena em 66 e uma trintena em 67. O critério de sucesso dessas operações era o body count, o número de adversários mortos. Foram 600 na Operação Starlight. Mas a Operação Silver Bayonet no Vale do Dang, em novembro de 65, cifrou-se numa grave derrota americana. O coronel Crandall conta: assim que saímos das árvores, recebemos salvas de tiros inimigos, sem conseguirmos ripostar. O meu sargento foi atingido. Morreriam 300 homens do 1º de Cavalaria. Entrou então em cena um novo ator, a televisão, com imagens e comentários não censurados e a tristeza comunicativa do apresentador vedeta da altura, Walter Cronkite. If the American public had not known until then, they know now. The United States is indeed at war. Este soldado podia finalmente falar. Yes, it does. Yeah, it was pretty bad to listen to your friends crying out for help, not being able to do a thing. We just couldn't do anything. We were all pinned down. And, Suppose there are two questions. Mesmo o comandante-chefe, o general Westmoreland, parecia exausto. How long is this war going to go on? And two, how many more American boys will have to be sent here? Are there any answers to these questions? There's certainly no simple answers. This war is not going to end by any one single battle or combination of battles. It could be a situation that could drag out for some time, and I think we must be prepared for this eventuality. Certainly, as the war gets more intense, and I feel that it will in the coming months, we will suffer more American casualties. Westmoreland obteve os reforços, mais 250 mil homens. Algumas palavras de conforto, mas saberia já o comandante que o seu sacrifício seria inútil?
era preciso usar outros meios para vergar o norte. O famoso general da Força Aérea, Curtis LeMay, o apóstolo do bombardeamento estratégico, declarou: "A minha solução é dizer aos comunistas norte-vietnamitas que vamos mandá-los de novo para a Idade da Pedra." A 29 de junho de 1966, Johnson autorizou pela primeira vez o bombardeamento de Hanoi e do porto de Haiphong. Johnson disse à sua filha: "O teu pai poderá bem entrar para a história por ter desencadeado a Terceira Guerra Mundial." Bombardear o porto de Haiphong era muito perigoso. Os aviões americanos arriscavam atingir os cargueiros russos, que descarregavam incessantemente material de guerra. E uma intervenção soviética era sempre possível. Os alvos eram muito limitados e na periferia, mas sempre com trágicas perdas civis que a propaganda do Norte explorava imediatamente. Destruir Hanoi, a capital do Vietnã do Norte, implicava uma reação violenta da China. E era melhor, mais uma vez, apontar para o lado. Ho Chi Minh estava confiante. Passeava no porto de Haiphong com os seus amigos da Marinha Russa. Não tinha nada que temer, mas explorava a situação. A sua voz troava todos os dias em Hanoi. A guerra pode durar mais 5, 10, 20 anos ou mais. Hanoi, Haiphong e outras cidades, as empresas e as fábricas podem ser totalmente destruídas. Mas o povo vietnamita não se deixará intimidar, pois para ele nada é mais precioso do que a independência e a liberdade. Os pilotos americanos sabiam que os seus aviões recheados de eletrónica eram vulneráveis aos tiros disparados do solo, mesmo que de pequeno calibre. Temiam a defesa antiaérea norte-vietnamita, reforçada pelos envios maciços de canhões soviéticos, guiados por radar e por mísseis SAM, muito sofisticados. O futuro senador John McCain, então piloto da Marinha, foi atingido por um míssil e saltou de paraquedas. Como numerosos outros pilotos, foi praticamente linchado pela população, sobretudo diante das câmaras. Com os membros partidos, foi salvo em última instância e tratado no hospital de Hanoi. Como era o filho do almirante que comandava a zona do Pacífico, os norte-vietnamitas convocaram a televisão. I would just like to tell my wife. Je voudrais seulement dire à ma femme I'll get well. que j'irai bien, I love her. que je l'aime. I hope to see her soon. J'espère la revoir bientôt. I appreciate it if you tell her that. That's all. C'est tout. Os aviadores americanos aprisionados ficavam confinados na antiga prisão francesa que os pilotos apelidavam, ironicamente, de Hanoi Hilton. Eram mantidos vivos para servirem de escudos humanos no centro da cidade.
A partir de então, os americanos limitariam os seus objetivos ao sul. Os seus aviões largariam milhares de toneladas de bombas sobre os Vietcongs, arrasando um território que deveriam proteger. O meio mais comum que era utilizado para eliminar combatentes escondidos na selva era o fósforo misturado com napalm, o composto gelatinoso que explodia e carbonizava tudo na zona de impacto. Os Vietcongs enterraram-se. Escavaram centenas de quilómetros de túneis, como o famoso complexo Cu Chi, perto de Saigão. Tinham abrigos, locais de sobrevivência, hospitais militares e depósitos de víveres e de munições. Westmoreland disse: estes tipos são toupeiras. Debaixo dessa terra, nos seus túneis, os Vietcongs receberam no final de 67 ordens da Hanoi para se prepararem para uma grande ofensiva em todo o Vietnã do Sul. A data de lançamento foi cuidadosamente escolhida. Foi a 30 de janeiro de 1968, dia do Ano Novo Vietnamita, o Tet. Seria a ofensiva do Tet. Em Saigão começava o Ano do Macaco, um excelente presságio. A dança dos unicórnios afasta os maus espíritos. Os antepassados são honrados. Metade do exército sul-vietnamita estava de licença. Good morning, Vietnam. Nesse dia de Ano Novo tropical, os jovens americanos estavam na praia. E o Vietnã do Norte tinha mesmo decretado um cessar-fogo ao mesmo tempo que infiltrava reforços no sul. Durante a noite, o Exército Norte entrou em ação em todo o país. Na manhã do dia 31 de janeiro, a situação continuava indecisa. Os comunistas tinham previsto uma grande revolta popular em seu favor. Mas a população aterrorizada procurava proteger-se. O exército sul-vietnamita conseguiu fazer face aos soldados do norte. Os fuzileiros bateram-se para reconquistar os jardins da Embaixada Americana, um poderoso símbolo que os Vietcongs tinham conseguido ocupar. Ao início da tarde, os sulistas capturaram um Vietcong, Nguyen Van Lam, que acabara de assassinar, entre outros, a família inteira de um polícia, a sua mulher e os seus 6 filhos. O chefe da polícia, o general Loan, executou-o. Loan conseguiria mais tarde emigrar para a Califórnia, onde abriu uma pizzaria e sofreria sempre ameaças. Na noite de 31 de janeiro de 1968, o exército americano restabeleceu a ordem em Saigão
mas não na centena de outras cidades do sul atacadas ao mesmo tempo. Sobretudo em Hue, onde os Vietcongs ocuparam a cidadela imperial e se entrincheiraram. Içaram a sua bandeira que os americanos tiveram dificuldade em retirar. Os combates de uma rara violência durariam 28 dias. Os americanos sofreram 700 mortos e 4.000 feridos. 8.000 combatentes comunistas foram abatidos. Houve tempo para executar 3.000 civis sul-vietnamitas, entre notáveis, funcionários e as suas famílias. Em 8 meses de ofensiva, o Vietnã do Norte perdeu 50.000 soldados e teve de recrutar crianças. Mas foi igualmente uma derrota para os americanos, que custaria o lugar a Westmoreland e a McNamara. Estas imagens, como as do cerco do campo fortificado americano de Can Sa, criaram um vasto movimento de opinião. Multiplicavam-se as manifestações, as recusas de incorporação e as deserções. Era uma revolta geral da juventude. Essa revolta propagou-se pelo mundo inteiro. Em Tóquio, Berlim, Madrid, Londres, Sydney e Paris, onde a agitação estudantil, em maio de 68, provocou uma crise nacional. Iniciaram-se então conversações de paz entre o Vietnã do Norte e os Estados Unidos em Paris. Em Washington, Johnson tinha perdido demasiada popularidade e já decidira não se recandidatar às eleições de novembro de 1968. Foi substituído por Richard Nixon, em 69, que escolheu para conselheiro Henry Kissinger, capaz de resolver aquela situação impossível. Kissinger era um alemão que tinha fugido das perseguições nazis. Naturalizou-se americano e era professor em Harvard. Devido às suas origens europeias, era um dos poucos em Washington capaz de compreender o funcionamento do mundo comunista e a própria natureza da Guerra do Vietnã. Kissinger explicou a Nixon que a chave estava na China. Era preciso ceder às exigências de Mao para a guerra cessar. Mao, para eliminar aqueles a quem chamava inimigos do interior, lançaram uma suposta revolução cultural que provocaria 5 milhões de mortos. Mao criou o reconhecimento dos Estados Unidos, um assento no Conselho de Segurança da ONU e a retirada das forças americanas de Taiwan. Poderia Nixon ceder? Enquanto isso, a guerra continuava no Vietnã do Sul, com as intermináveis patrulhas nos rios e ribeiros hostis. Numerosos foram os soldados americanos desesperados que sucumbiram à loucura, à droga e aos massacres. Como em My Lai, uma aldeia do centro onde os 400 habitantes foram mortos pela 23ª Divisão de Infantaria. Na mesma altura, no início de março de 69, na frente da Guerra Fria, a União Soviética e a China defrontavam-se na Sibéria, perto da fronteira chinesa. Os tanques do coronel Leonov avançavam. Os guardas vermelhos chineses, fanatizados pela Revolução Cultural, disparavam. Leonov foi abatido.
os soviéticos ripostaram. Uma centena de soldados chineses e russos morreria naquele breve conflito de domínio do mundo comunista. Todos os observadores pensaram na altura que uma guerra, mesmo nuclear, eclodiria entre a China e a União Soviética. Por seu lado, os americanos vingavam-se na corrida ao espaço. Julho de 69. Neil Armstrong embarcou com 2 outros astronautas para uma viagem de 10 dias de ida e volta, se possível, até à Lua. Servia para provar que a América conseguia enviar um míssil nuclear para qualquer ponto do planeta, tal como o veículo espacial até à Lua. Em 21 de julho de 1969, Armstrong pronunciou as célebres palavras diante de 500 milhões de espectadores. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. No Vietnã, as grandes operações continuavam, com cortejos de Killed in Action, mortes em combate. Chegaram a estender-se mesmo até ao Camboja, em 1970. Em 71, ao Laos, na Operação Lam Son, onde americanos e vietnamitas contabilizaram 8.000 mortos e 20.000 feridos, na tentativa de cortar a famosa pista de Ho Chi Minh, que permitia ao norte infiltrar-se no sul. Há 3 anos que a Conferência de Paz em Paris se arrastava sem resultados. Nixon decidiu ir a Pequim, acompanhado por Kissinger, para sair do impasse. Era o primeiro presidente americano a visitar a China. Nixon teve de se inclinar diante de Mao, o grande timoneiro. Mas o pior para ele foi declarar que abandonava o Vietnã do Sul à sua sorte. Paris, 23 de janeiro de 1973. Os acordos de paz foram assinados entre o Vietnã do Norte e os Estados Unidos. Era mais um cessar-fogo que comportava 3 alíneas: o fim das hostilidades, o regresso dos prisioneiros e a manutenção do regime do Sul e da sua fronteira de 54 no paralelo 17 Norte, deixando-a todavia exposta à ameaça do Norte. Para o Norte, a guerra do Vietnã estava ganha. Os americanos podiam reembarcar, bem como todos os que tinham ido combater a seu lado. Uma centena de milhares de australianos, neozelandeses, tailandeses, chineses de Taiwan, filipinos e mesmo espanhóis dos serviços sanitários. E, igualmente, os sul-coreanos, o maior contingente de 300.000 homens com grande reputação de ferocidade. Os norte-vietnamitas devolveram os aviadores aprisionados, incluindo John McCain. Mas apenas 2 anos após a assinatura dos acordos de paz, a população do Sul fugia em massa diante do Exército Norte, que invadia em violação total dos acordos que deviam, em princípio, defender o Sul. O Exército do Sul pediu desesperadamente um apoio aéreo americano que nunca chegaria. A 30 de abril de 75, Saigon caiu. 30 anos após o início da Primeira Guerra da Indochina contra a França, a bandeira do Vietcong flutuava no Palácio Presidencial. Ho Chi Minh já não existia para saborear a vitória. Sofreu um AVC e morreu em 1969, com 79 anos. E o seu corpo está embalsamado como o de Stalin. O seu mausoléu tornou-se num centro de peregrinação para os vietnamitas e, mais tarde, para os turistas. A guerra do Vietnã custou aos americanos o equivalente a 3.000 milhões de dólares.
58 mil americanos morreram. Centenas de milhares ficaram feridos e afetados. A América estava profundamente dividida. 8 milhões de toneladas de bombas foram lançadas no Vietnã, no Laos e no Camboja. 4 vezes mais do que sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A terra ficou gravemente poluída por várias gerações. 2 milhões de vietnamitas morreram. Milhões de viúvas e de órfãos vagueavam pelas ruas. 1 milhão de boat people fugiram do Vietnã, arriscando a vida em embarcações com excesso de bagagem. Mao ganhou em todas as frentes. Podia morrer a 9 de setembro de 1976, depois de ter matado 80 milhões de chineses. O comunismo alastrou numa grande parte do Sueste Asiático, no Vietnã, no Laos e no Camboja, onde os Khmers Vermelhos massacraram 1/4 da população. Mao enfraqueceu os Estados Unidos e, acima de tudo, a União Soviética. A União Soviética fora arruinada pela sua ajuda ao Vietnã do Norte, ao Médio Oriente, às insurreições em África e na América do Sul. Sobrevivia com uma economia de guerra, onde a penúria apenas era suportada pela população através da mão de ferro da polícia política, o KGB. Contra um tal regime, numerosos foram os dissidentes e aqueles que fugiram, como o bailarino Nureyev, ou mesmo a filha de Stalin, Svetlana. O Império Soviético abria fissuras. Depois de Praga e de Budapeste, revoltaram-se os trabalhadores polacos em 1980, liderados por Lech Walesa. A armadilha afegã fechava-se sobre o Exército Vermelho. A União Soviética tinha instalado naquele país um regime dito socialista completamente rejeitado pela população. Durante 10 anos, de 79 a 89, os jovens soldados russos enfrentaram os ilusivos combatentes afegãos. Apenas os helicópteros soviéticos conseguiam avistá-los. Mas na lógica da Guerra Fria, os americanos e os seus aliados forneciam mísseis antiaéreos Stinger aos insurgentes. E isso custaria caro ao Ocidente, mais tarde, quando os talibãs afegãos se viraram contra eles. Esses mísseis contribuíram para quebrar o equilíbrio das forças e provocaram a saída dos soviéticos. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos desde 1980, jogou um papel importante ao provocar uma nova corrida ao armamento mais sofisticado. Apelidada Guerra das Estrelas, essa ruinosa aventura espacial não poderia ser seguida pela União Soviética. A União Soviética era então governada por um alto funcionário comunista, Mikhail Gorbachev, que foi obrigado a inclinar-se diante de Reagan. Surgiu então na União Soviética a Glasnost, a transparência, a verdade, a liberdade, e a perestroika, a reconstrução, a grande reforma económica. Em 9 de novembro de 1989, o poder soviético permitiu à população de Berlim a destruição do Muro da Vergonha, que permitiria a reunificação da Alemanha. O Império Soviético desintegrou-se em 10 nações independentes: a Roménia, a Hungria, a Checoslováquia, a Polónia e os países bálticos rejeitaram os regimes impostos por Moscovo.
no dia 2 de julho de 1990, reuniu no Kremlin o 28º e último congresso do partido. O secretário-geral, Mikhail Gorbachev, cantou pela última vez a Internacional. Como um adeus a um sonho social extraviado por tiranos sangrentos. Na Nova Rússia, o Partido Comunista foi proibido. A 25 de dezembro de 1991, a bandeira vermelha da União Soviética abandonou os telhados do Kremlin. Foi substituída pela bandeira da Rússia. Os ponteiros do relógio do juízo final recuaram 17 minutos. A Guerra Fria terminara. Provisoriamente.